Marcos capítulo 4. Quantos conhecem aqui a parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Alguém aqui não conhece essa parábola ainda? Não? Marcos capítulo 4. Vamos ler todo o texto então, melhor. Amém? Vamos ficar de pé, ouvir a palavra do Senhor. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar e reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele, e o barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e a 100 por um. A seguir Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra delas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. E ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Jesus, aqui no primeiro versículo, a palavra de Deus fala que Jesus, ele começa a pregar por parábolas. Ele inicia um novo estilo de pregação. Ele inicia um novo método de pregação. E esse método consiste em pregar por parábolas. O que são parábolas? Jesus estava pregando por histórias. Ele contava algumas histórias. E dentro dessas histórias, ele colocava princípios do reino de Deus. Ele usava simbologia. Isso é a parábola. Por que Jesus usou as parábolas? Interessante que quando o número de multidão que seguia Jesus aumentou, Jesus então ele também muda o modo de informar as pessoas sobre a palavra.
Aqui no versículo 1 fala que a multidão era tão grande que Jesus teve que entrar num barco, recuar o barco para dentro da água, para que as pessoas ficassem ao redor dele na terra e ouvissem a mensagem. Agora, o que me chama a atenção, que muitas pessoas no seu ministério, quando elas têm um número maior de pessoas, elas tendem, muitas das vezes, não todas, mas muitas, a trazer uma mensagem que agrada as pessoas, para que aquele público, aquelas pessoas continuem vindo. Mas Jesus, ele faz exatamente o contrário. Jesus, ele começa a pregar numa linguagem diferente, ele começa a contar parábolas, e ele inicia com a parábola do semeador, e ele explica para nós, no versículo de número 10, por que que ele muda a forma de pregar, e começa a pregar por parábolas. Diga comigo: parábolas são enigmas, são mistérios. A Bíblia fala que os mistérios pertencem ao Senhor. Eu lembro que quando eu era mais novo, sempre o pastor falava isso. Quando ele não sabia, a gente perguntava algo, ele não sabia explicar, né? Ele falava assim: os mistérios pertencem ao Senhor. E tem esse texto na Bíblia. E eu entendo hoje o pastor, porque às vezes os irmãos fazem cada pergunta para mim que eu não tenho a resposta. E eu pergunto para o Senhor, e às vezes ele não responde, às vezes responde, às vezes não responde. Porque as respostas, quem tem é o Senhor. Ele tem as respostas. Nós podemos estudar o tanto que for, vai chegar uma hora que não vai ter resposta. Porque só Ele tem todas as respostas. Cabe a Ele decidir dar a resposta ou não. Os mistérios, enigmas, são dele. Ele tem o poder, a capacidade de trazer para nós o entendimento disso. Aqui diz, olha lá, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Olha que interessante. Aquilo que é encoberto pertence ao, e as reveladas, e quem que revela para nós? Aquele que tem as coisas encobertas. Então só ele pode decidir. Está encoberto, eu vou decidir se eu vou revelar, se eu vou descobrir e revelar para ele ou não. Não adianta a gente querer buscar. Por isso que daí surgiram muitas teologias. Muitas teologias são bíblicas e muitas teologias não são. São de homens. Por quê? Eles tentam dar resposta para tudo. Nosso papel não é dar resposta a tudo. Acabei de responder ali, ó. As coisas que não temos respostas, estão encobertas, elas são de quem? De Deus. E as reveladas são de quem? E quem que revela para nós? Se ele não quiser revelar, como é que eu vou ter a resposta? Eu dependo dele. Eu dependo dele querer revelar para mim, né? A Bíblia fala, num texto lá em Salmos, que aqueles que buscam o Senhor na intimidade, Ele dará a conhecer os segredos da sua aliança. Então Deus, Ele não revela para todo mundo o que está encoberto. Você não acha aí uma pepita de ouro no chão e tropeça nela. Você tropeça na rua, num pedregulho. Você não tropeça num diamante. Você não tropeça numa pepita de ouro, porque é algo precioso, está no lugar fundo. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus tem segredos? Deus tem segredos? E Ele revela para quem? Não sei. Você teme a Deus? A Bíblia está falando que Ele revela para quem teme a Ele. Depois, mais para frente, eu vou explicar o que é temor, porque às vezes as pessoas não entendem o que é temor. A palavra temor, eu vou explicar agora. A palavra temor no original significa reverenciar, honrar, respeitar. Não no sentido de temor, de ter medo. Uma pessoa que tem poder sobre a outra é uma pessoa, vou dar um exemplo, que ela faz você obedecer pelo medo. Olha, se você não fizer isso, eu sou teu patrão, vou te mandar embora. Aí você faz. Ela tem autoridade sobre você ou poder? Poder. Quem exerce poder sobre o outro
E quem reconhece o poder do outro, por medo do poder que o outro tem, faz, mas não respeita. Olha, eu vou fazer, porque você é meu chefe, mas eu não concordo com você. Eu não respeito o seu ponto de vista. Isso é poder. A autoridade, sabe o que é? Você vê como o outro se move, as atitudes, e você fala, uau, a forma como essa pessoa faz, como ela lidar com as coisas, ela tem o meu respeito. O que essa pessoa pedir para mim, eu faço. Isso é autoridade. Há uma grande diferença entre autoridade e poder. Poder é quando você faz, mesmo não respeitando o outro, mas faz por medo do mal que ele pode lhe fazer, pela posição que ele ocupa. A autoridade é quando você reconhece o outro superior a você, pelo nível de sabedoria, entendimento, generosidade e atitudes que ele tem. Deus nos levantou para exercer autoridade a favor dos outros e não poder. Amém? Quando você tem um filho, ele pode te respeitar, ele pode te obedecer com medo da disciplina, mas ainda assim pode ser que você não tenha o respeito dele. Mas você pode ter a autoridade e os teus filhos te respeitarem, não pela posição de pai, eu sou teu pai, você tem que me respeitar. Quem tem autoridade não precisa exigir respeito, ele tem. Quem tem autoridade não precisa exigir honra, ele tem, porque as pessoas vão reconhecer. Amém? Então, o que esse texto está querendo dizer? Quando você honra a Deus, quando você respeita a Deus, quando você reverencia a Deus, Ele revela para você segredos. Deus não confia segredos a pessoas que não o respeitam. Você pode estar aqui na igreja, pode estar assim, vir nos cultos, fazer tudo bonitinho, mas se na sua vida, no seu modo de viver, você não respeita a Deus, você não honra a Deus, Deus nunca vai revelar os segredos dele para você. Nunca. Vai ficar em oculto para você. Amém? Diga comigo, Senhor, confia os seus segredos para aqueles que o respeitam, que reverenciam e que honram. Entendeu a diferença de poder e autoridade? Muitas pessoas no passado respeitavam a Deus porque tinham medo de ir para o inferno. Eu vou dizimar, porque se eu não dizimar, o que vai acontecer? O devorador vai acabar com a minha vida, e vai mesmo, é um princípio. Porém, eu como pastor não pode usar esse princípio para pôr medo em você. Você tem que dizimar, senão você vai passar por isso, vai ficar doente. Eu não posso fazer isso. Isso é poder, isso é fazer as pessoas ofertarem por medo, não vai cumprir na vida delas. Não é porque você está fazendo algo certo que aquilo vai acontecer na tua vida. Preste atenção no que eu estou te ensinando. Não adianta, não basta somente fazer o que é correto. Você tem que fazer o correto do modo correto. Durante um tempo nós procurávamos saber o que é certo. Deus, me revela para mim o que é correto, o que é certo. Agora, além do que é certo, precisamos saber fazer no tempo e no modo correto. Se eu fazer a coisa certa no modo errado e no tempo errado, ela se torna errada. Por exemplo, um irmão está precisando de alimento. Senhor, eu vou orar para ver se eu tenho que ajudar ele. Daqui 2 dias você chega na casa dele para levar alimento. A fome não espera. Alguém foi antes e levou. Você fez a coisa certa, do modo errado e no tempo errado. Quem entendeu? Amém? Então, existe um tempo para se cumprir as coisas. Nós vivíamos um tempo antes na religião que a gente tinha medo. Não, vamos para a igreja. Se eu não for, o que o pastor vai falar? Ele vai pegar no meu pé. Eu não quero que você tenha medo de mim, mas eu espero que você veja o que eu carrego e respeite e honre. Veja a minha dedicação em fazer o que é correto, em servir a Deus da forma correta, para que eu seja um exemplo, para que você também viva dessa forma. Amém? Então Deus não quer que as pessoas tenham medo dele. Temor não no sentido de medo. Existem outras palavras na tradução para temor que é medo, mas nessa tradução não é medo, é respeito.
honra, reverência. Se eu honro e reverencio a Deus, mesmo quando eu não estou no culto, na igreja, eu estou honrando a Deus. Mesmo quando eu estou no meu trabalho e ninguém está olhando, eu não vou tomar aquilo que não é meu, porque eu honro a Deus. Esse vai ser o fundamento da minha vida, honrar a Deus, quando ninguém está olhando. Honrar a Deus não é fazer prosélito para que os outros vejam. Tem gente que chega no comércio e fala: não, você pode vender para mim, porque eu sou crente. Você acha que está honrando a Deus fazendo isso? Se alguém chegar no teu comércio, eu estou te dando uma direção como teu pastor, falar isso para você, não venda para ele, porque ele não vai te pagar. Ele está escondendo o mau caratismo dele atrás da pessoa de Deus, e ele vai desonrar a Deus. A Bíblia nos diz, na oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás, o que mais que diz? Repita essa última parte bem alto. Santificado seja o teu nome. Deixa eu fazer só uma pergunta simples: o nome de Deus é santo? Sim ou não? Então como que Deus pede que eu santifique o nome dele? Exemplo: um pai que toda a sua vida foi honesto, que toda a sua vida ele zelou em cumprir com a sua palavra, um homem de respeito, e os seus filhos fazem o contrário do que ele ensinou e fez. Como vai ficar o nome desse pai na cidade? Vai ficar um nome baseado no que esse pai fez, ou baseado no que o filho está fazendo? Então você já tem a resposta. Quando nós, como filhos de Deus, ou que nos intitulamos sem ser, porque um filho de Deus não se move diferente de Deus. Quando nos intitulamos filhos de Deus sem sermos, e a gente toma atitudes que Deus não tomaria, nós estamos santificando o nome de Deus? Sim ou não? Não. O que é santificar o nome de Deus? Fazer que o seu nome seja cada vez mais engrandecido e santo, através das nossas atitudes. Então, quando eu tenho uma atitude correta, honesta, cumpro os princípios de Deus, eu estou santificando o nome de Deus. Amém? Eu estou honrando, reverenciando a Deus. Então Deus não quer uma igreja que tem medo dele. Deus quer uma igreja que entenda o amor dele, quem ele é e representa, e honre e respeite a esse Deus. Eu honro a Deus com o meu melhor, porque ele deu o melhor, ele entregou o seu filho para mim. Eu honro a Deus com o seu melhor, porque nenhuma palavra que ele liberou na minha vida, nenhuma, nunca caiu por terra. Teve uma época que todo mundo colocava no carro assim: Deus é? Aí eu queria fazer um adesivo e colar embaixo. E você também é? Porque muitos, não generalizando, mas muitos que colocavam adesivo nesse carro, Deus é fiel, não era fiel. Não era fiel ao seu cônjuge, não era fiel na sua palavra, não era fiel em cumprir com os seus compromissos, não era fiel em pagar suas contas. O cara está andando com o carro na contramão, com o pneu careca, com a seta queimada, com a placa apagada, e está escrito: Deus é fiel. Aí as pessoas estão olhando, aí alguém que trabalha na área do trânsito, que entende lei, está olhando e falando assim: ó, lá vai mais um crente aí, ó, esses crentes sem vergonha. Quem já ouviu essa expressão? Por quê? Porque tem muitos que não são filhos, se intitulam como filho e têm atitudes que não são de filho, e estão fazendo o que com o nome de Deus? Você já parou para pensar que o dia que você fala que você serve a Deus e é crente, o que você faz reflete no nome de Deus? Você já pensou nisso? Tome cuidado com o que você faz, com o que você fala. Peça a graça de Deus para que você haja da maneira correta. Reverencie a Deus, respeite a Ele, honre a Deus.
Muitas pessoas falam, porque Deus, Ele é fiel, nenhuma das suas palavras caiu por terra. Aí eu viro e pergunto, e você? Ah não, tem um monte de coisa que eu falo e depois eu volto atrás. Então como você pode elogiar e engrandecer a Deus, dizendo que nenhuma palavra dele caiu por terra, e em troca disso você sempre volta atrás nas suas palavras? Eu sou de uma época em que eu aprendi com meu pai que um homem não volta atrás na sua palavra. Eu já vi meu pai fazer negócio, naquela época não tinha Google, e às vezes na hora da emoção, no calor da emoção, a pessoa fala, eu compro isso aqui de você. Meu pai sempre fazia umas coisinhas assim, e aí eu compro isso aqui, portanto, meu pai, tá bom, fechado. Antigamente era assim, ó, fechado. Aí depois ele ia ver, a pessoa não, tal dia eu venho buscar. Ele ia ver, naquela época não tinha Google, hoje você vai comprar alguma coisa, você pesquisa o preço, mas para ter uma base. Ele olhava, meu Deus, eu vendi muito barato. Quantas vezes eu ouvi isso, eu era criança. E minha mãe agora, o que você vai fazer? Falou, não, eu dei a minha palavra. Pode vir qualquer um aqui na porta oferecer mais, eu não vendo, porque eu dei a minha palavra para aquele homem. Eu vou tomar prejuízo, já vi meu pai falando isso. Eu vou ficar no prejuízo, mas eu não volto na minha palavra, porque eu sou homem. Aí eu pergunto, aonde estão esses homens hoje? Cadê? Se você é, então fala, estou aqui. Se você não responder, eu vou ficar na dúvida. Aonde estão esses homens hoje? Ah, que bom, que bênção. Você está meio na dúvida aí? Eu sou de uma época que os filhos chegavam e falavam, benção pai, benção mãe. Nós entrávamos na casa dos irmãos, ficava sentadinho, e só ia brincar com os meninos ou ir no quarto, se falasse, vamos brincar, eu falava, posso ir pai, posso ir mãe? Não, não pode. Ah, meu pai não deixou eu ir. Agora hoje em dia, tem que comprar tranquilizante, daquele de cavalo, aquele de elefante, dá nas crianças, porque pelo amor de Deus, será que as crianças de hoje são diferentes de antes? Ou é os pais que mudaram? Os pais que viraram mole? Você tem que educar os seus filhos, não é responsabilidade minha como pastor, é tua responsabilidade. Eu já tive que atender casa aqui na igreja, pastor, conversa com fulano, porque fulano foi em casa, tal, as crianças, querido, isso aí não é minha responsabilidade. Falta de educação é responsabilidade do pai e da mãe, não é do pastor. Eu trato de assuntos espirituais. Quantos estão entendendo? Na época que a gente usava algumas palavrinhas mágicas que eu vou ensinar para você. Por favor, obrigado, por gentileza, se possível, talvez. Tantas coisas boas aconteciam. Eu lembro quando a minha mãe sentou e falou, vou ensinar umas palavrinhas mágicas para você. Sempre quando você chegar num lugar, nunca entre na casa de uma pessoa sem cumprimentar ela. Quantas vezes eu já recebi pessoas na minha casa, casais, e eu abro a porta, vem o irmão, vem a irmã comer, a criança passa, eu falava para dentro depois, que criança sem educação. Eu não falava para você, mas falava para ela, que criança sem educação. Você nunca vai ver meus filhos chegar num lugar e não cumprimentar você. Porque a educação que eu tive, eu passei para meus filhos. Então você faz o teu filho voltar e falar assim, vai cumprimentar o pastor aqui. Naquela época o pastor era respeitado. Ninguém falava mal do pastor dentro de casa. Eu olhava o pastor assim, eu pensava, sabe o que do pastor quando eu era criança? Ele deve ser um anjo. Estou falando sério, eu pensava isso. Agora sabe por que o teu filho, você fala assim, pega aí na mão do pastor, pega na mão do pastor, pega aí, pede a benção, pede isso aqui, e teu filho olha assim, está querendo me matar? Porque talvez dentro de casa o que você fala não é tão bom. Uma vez um pastor me ensinou algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, você quer saber se alguém gosta de você de verdade? Veja como os filhos dessa pessoa te tratam. Porque algumas pessoas vão te tratar bem na frente, mas quando chega em casa, na frente dos filhos, falam mal de você. Aí os filhos vão reagir mal diante de você. Você quer que os seus filhos respeitem os mais velhos? Quer? Então não fale mal dos mais velhos.
Não fale mal, quando você discutir, você e sua esposa, não fale mal dos avós perto dos seus netos, perto dos seus filhos que são netos deles. Não faça isso. Você está desconstruindo a imagem e o respeito. Não, meus filhos, eu nunca falei mal de professor. O professor pode estar errado. Eu cheguei lá hoje na escola, o professor fez isso, falei, respeita o professor. Mas o senhor não sabe o que ele fez, ele é o professor. Não quero nem saber, respeita. Depois vai lá na escola saber o que aconteceu. Nunca eu removi a autoridade de alguém que tinha autoridade sobre meus filhos. Seja pastor, seja professor, seja quem for. Aprenda esse princípio. Nós falamos, não, meu negócio é com Deus, eu sirvo a Deus. Se você não sabe respeitar e honrar pai, mãe, avô, avó, professor, patrão, pastor, como é que você fala que vai honrar a Deus? Que é muito mais exigente do que eu. Quantos entenderam? Amém. Amém? Então o que é temer? Respeitar e reverenciar. Então quando eu faço isso com Deus, Deus faz o quê? Revela segredos. Então vamos voltar. Olha como é que a palavra de Deus não é tão simples de explicar, de pregar. Tudo isso só para explicar a primeira parte. Vamos voltar lá em Marcos. Então a multidão o quê? Aumentou. Aumentou o número da multidão, aumentou o índice de gente o quê? Com problemas de caráter, com vários problemas em várias áreas da sua personalidade. E aí Jesus vai fazer o quê? Eu estou pregando, está vindo muita gente, meu Deus, eu estou arrebentando. Essa é a preocupação de Jesus? Popularidade? Aprovação? Qual era a preocupação de Jesus? Não importa o número de pessoas que ali estavam, mas que eles de fato tivessem uma vida realmente transformada. Então Jesus falou, opa, está chegando muita gente. Os segredos do reino de Deus não é para todo mundo. Acabei de usar 2 textos. As coisas encobertas pertencem a quem? E Ele revela para nós se Ele quiser. Os segredos de Deus e da sua aliança, Ele revela para aqueles que o temem. Temor é o quê? Honra, respeito, reverência. Então Jesus olha e fala assim, espera aí, tem muita gente. Quanto mais gente, mais problema. Quanto mais gente, mais pessoas, o quê? Que precisam ser transformadas, impactadas por esse evangelho. Então, espera aí, eu vou começar a pregar por parábolas, por enigmas, porque só vai receber os enigmas e os segredos quem estiver dentro do reino, quem teme a Deus, quem respeita a Deus, quem cumpre as alianças com Deus. Uau! Então ele fala no verso 10, o que ele fala? Olha aqui, ele começa a explicar para os discípulos. Então ele sai da multidão e fica sozinho com os seus 12. Ele explicou a parábola para todo mundo? Não. Ele explicou a palavra para quem? Para 12, para os seus discípulos. Ele chama esses 12 que estavam ao redor dele, e eles começaram a fazer perguntas sobre a parábola. Olha o que fala o próximo versículo. E ele disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. O que ele está querendo dizer? Não a todo mundo, mas a vocês foi dado o quê? A revelação do segredo. Deus tem segredos? Deus tem coisas guardadas que para serem reveladas? E eu estou dizendo, Senhor, que eu seja alguém capaz de receber a revelação, que eu seja alguém capaz de receber o que está guardado. Todo mundo quer seguir alguém que tem a revelação. Todo mundo quer buscar o ministério de alguém que tem uma. Agora, por que aquela, qual é o segredo do apóstolo Issacar? Por que ele tem a revelação? Por quê? Qual é o fundamento da minha vida? Temor a Deus, que é o quê? Respeito, reverência. Por isso tem a revelação. Agora eu pego a revelação e falo assim, vou pegar ela aqui, não vou contar o segredo não, de como obter a revelação. Porque se eu contar o segredo de como obter a revelação, ninguém vai me seguir mais. Eu vou ficar em crise. Eu faço isso? O que eu faço?
Gente, está aqui a revelação, mas aqui também está o caminho para se obter a revelação. Então, quando eu pego no pé de vocês, no modo de dizer, pegar no pé da igreja, vamos lá, vamos buscar mais a Deus, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou sendo um bom pastor, que estou ensinando a revelação e também o caminho para obtê-la. Não são muitos que fazem isso. Muitos querem que vocês venham comer nas suas, e eles não vão te dizer, é assim que você obtém revelação, é assim que você obtém a resposta. Eles vão falar, eu tenho a resposta. Eu estou arrumadinho hoje, né, gente? Vocês estão vendo, né? Aí imagina tirar uma foto e colocar assim, o grande apóstolo da revelação. Aí eu assim, eu parado assim, como se eu não estivesse olhando para vocês assim, Não tem isso? Não tem isso? Vocês já viram isso? Aí todo mundo, nossa, fica todo mundo assim, babando. Aí eu vim tudo simplesinho, com as camisetinhas, ensino. Falei, então vou hoje arrumadão, quem sabe? Brincadeira. Eu estava lá em casa, o Espírito Santo falou comigo assim, você vai vestir o seu melhor hoje. Eu falei, é mesmo, Senhor? Eu não ligo para isso. Ele falou, eu quero que você vista. Aí eu peguei o sapatão que estava guardado um tempo, dei uma lustrada nele. Ele falou, põe o sapato. Ele falou para mim, aquela calça coladinha. Que boca de sino, já passou a época, né, irmão? Põe a calcinha coladinha. Aí ele falou, põe aquela camisa tipo italiana, ó. Eita Jeová, que eu ganhei. E eu estava lá na Inglaterra. Eu estava na Inglaterra pregando. Aí eu estava pregando lá e uma benção, todo um irmão chegou e falou, eu quero te dar uma oferta e eu quero dar o meu melhor. Ele falou, vou te dar esse terno italiano, ó. Ah, é igual eu, o que é? Isso aqui é um lenço? A mesma coisa que eu Jacu fiz lá, tá vendo? Tá vendo? Ninguém nega, não nega a raça. Aí na hora que ele me deu, eu falei, isso aqui é um lenço, enfiei a mão para arrancar, o negócio não saía. Ele falou, não, isso aqui é só um detalhe. Eu falei, aí é a mesma coisa, tá vendo? A gente vê, o mineiro vê com a mão, né? Eu já fui assim bobão, fui puxar o lenço, falei, vou devolver o lenço dele, né? Vai me dar o terno, vou ter que devolver o lenço. Ele falou, não, isso aqui é do terno, é um detalhe. Eu falei, tá bom. Aí coloquei, eu estava em Portugal, e o pastor estava pregando, falou, Deus falou muito comigo nessa palavra, eu quero te honrar. Tirou o relógio dele, me deu esse relógio, bonito assim. Aí eu falei assim, não vou usar não, senão o povo vai ficar olhando, vai achar o que de mim. Deus falou, para de bobeira, veste o melhor, eu quero que você vá com o seu melhor hoje. Aí na hora que eu saí lá, a minha esposa olhou em mim e falou assim, você tá bonita, hein? Falou assim. E aí, vocês gostaram? Hoje eu vou apresentar o Miguel, eu vou sair, ó, arrumado na foto hoje. Então, veja bem, nós temos que, irmãos, não só buscar a revelação de quem a tem, mas aprender o caminho de receber a revelação. Eu quero ensinar essa igreja a ser uma igreja que vá até a fonte. Nós não vamos ter uma torneira e dar para vocês em conta-gotas. Nós vamos dizer, aqui está a revelação, vamos todos buscá-la. Eu levei comigo, né? Talvez você está aí, não me chamou, tal, não me levou. Os segredos são revelados para quem? Então, começa a temer a Deus, respeitar, quem sabe, né? Deus vai te levar em algumas coisas também, tá? Eu falei, Deus falou comigo, você vai levar 3 intercessores, não desfazendo dos demais. Mas Deus falou comigo, 3, falei, quais? Ele falou, esse, tá bom, eu só obedeço, eu sou um bom filho que obedece. E aí eles falaram comigo, algo interessante, eles falaram assim, o Du mandou uma mensagem, falou assim, a gente estava lá, ao redor, orando, vendo você ministrar para os pastores, a gente viu vocês abrindo o coração, né? Falando da vida de vocês, dos seus segredos. E ele falou, a gente honra isso, a gente quer dizer que a gente respeita vocês, honra vocês. Nós não somos, assim, pastores, super-heróis, queremos demonstrar para vocês uma superioridade.
Nós queremos dizer assim, que nós estamos aqui para servir vocês e para ensinar vocês o caminho para receber a palavra que vai transformar a vida de vocês. Amém? Jesus, ele começou a pregar por parábolas, para que as pessoas não convertessem, para que fechasse a porta para elas. O que ele fala? Uma vez tem um texto que diz, acho que se não me engano o apóstolo Paulo diz, que você traz alguém para o reino, e ensinando ensinamentos que não é de Deus, você faz ela 2 vezes filho do inferno, através de prosélitos. Então presta atenção, ou nós trazemos as pessoas para o reino e ensinamos de modo correto, ou nós estamos trazendo uma condenação maior sobre essas pessoas. Então Jesus, ele dificulta pregando em parábolas, para que somente os que estão no reino possam entender. Aqueles que não estão no reino, não entendam. Então ele diz, a vocês é permitido entender os segredos do reino, mas uso por parábolas, para falar para aqueles que estão fora. Fora do quê? Fora do grupo de confiança dele. Jesus escolheu os 12, porque falou, vocês são melhorzinhos do que os outros, eu gostei mais de vocês, vocês são meus amigos. Tem gente dentro da igreja, existe panela, igreja que tem panela, que é o quê? Alguns têm comunhão e outros não têm. Agora existe também pessoas que têm maturidade espiritual e se identificam em si, e elas querem crescer, e outros que continuam sempre com a mentalidade que não quer crescer, com um assunto que não edifica, aí fica de fora e fica falando que é panela. Aí não é panela, é outra coisa. Então temos que saber separar bem as coisas. Aí não é acepção de pessoas. A Bíblia fala que Deus, ele não faz acepção, mas Jesus não contou para todo mundo. Ele fez acepção para os demais, selecionando só 12? Não. Por que ele só chamou os 12? Porque os 12 estavam dentro da mentalidade espiritual. Os 12 tinham o quê? Mentalidade espiritual dentro do reino. Os demais ainda não tinham. Então você tem que saber separar isso. Será que eu não estou fazendo parte disso? Eu queria, porque ainda não tenho a mentalidade espiritual que eu tenho que buscar. Então eu vou construir isso. Uma vida espiritual é construída. Amém? Então, olha o que Jesus fala. Eu estou explicando para vocês, porque a vocês é dado conhecer os segredos, mas os que estão fora não. E o que ele fala no próximo versículo? Ele diz assim, de modo que, aqui está o segredo agora, de modo que vejam o que faço, e não perceberão, e ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão. Por que ele está pregando em segredos, em enigmas? Para que vendo o que ele está fazendo, não entendam, ouvindo o que ele falava, não compreendessem. Por que ele está fazendo isso, pastor? Por que ele não quer salvar todo mundo? Ele quer salvar todo mundo, mas ele não quer fazer isso do modo errado. Lembra que eu falei do que é certo, no modo correto? Olha o que ele fala no final. Do contrário, eles poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. O que fala no verso 13? Se vocês não entendem o significado dessa palavra, como entenderão as demais? Volta no 12. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Olha o que ele fala lá em cima, de modo que, ele está falando do modelo, ele está falando que, se eu não colocar os enigmas, pode ser que eles ouçam a palavra e a entendam de uma forma superficial, pode ser que eles vejam o que eu estou fazendo e percebam de uma forma superficial, e se convertam e venham até mim, mas do modo errado. Tem muita gente frequentando muitos lugares e ministérios que adotam tipos de evangelização e de consolidação que aparentemente leva a pessoa à salvação e não leva. Leva a um conhecimento superficial. Leva a um conhecimento superficial da palavra. Compreende o que eu estou dizendo? E aí a pessoa se apega naquilo e pensa o quê? Não, está tudo bem, eu estou na igreja, eu estou em Deus, está tudo ok. E não está. Por isso Jesus dificultou e começou a pregar por enigmas,
para que dificultasse, para que as pessoas não convertessem de um modo natural, de um modo através da compreensão natural e intelectual. Então ele coloca enigmas, porque através dos enigmas só poderia entender de uma forma espiritual. Então Jesus está pondo um filtro. Se você é espiritual, você entende as coisas. Se você é natural, você não entende. Lá em Coríntios fala disso. Vamos ver. Preste atenção. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos, mas quem revela para nós os segredos? Pelo Espírito Santo. A Bíblia fala no outro texto também, aí em Coríntios mesmo, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Presta atenção nesse texto. Versículo 15: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado. Por que que existe, presta atenção, muitas pessoas hoje que são loucura para os homens, que é pedra de tropeço? Por que que tem muita gente que passa aqui e não fica e vai embora? Não entendo as coisas que ele fala, ou então me questiona, quer me avaliar, porque entende de uma forma natural e não espiritual. O homem espiritual não pode ser avaliado por um homem natural. Caiu a pessoa lá na frente quando ele orou, mas isso aí não está na Bíblia. Não está na Bíblia também, que nós temos que alugar um salão, fazer um púlpito desse tamanho, sentar na cadeira e ficar ouvindo alguém pregar, e a gente faz isso aqui. Não está na Bíblia escrito que você tem que fazer uma cruz e colocar do lado de fora da igreja, você tem que pintar de branco e preto, não está. Está na Bíblia falando que você tem que fazer aniversário do seu filho, colocar um bolo, chamar os irmãos, orar e cantar parabéns, e você faz. Então se a gente for entrar nessas questões, então por que existem tantas questões? Porque há muitos que entenderam o Evangelho de uma forma natural, eles não têm os segredos e querem ter respostas que não têm, e dar resposta para os outros também que não têm. Mas quando você traz os discípulos e começa a ministrar ao espírito deles, comunicar ao espírito. Quando eu estou pregando, eu não estou comunicando ao teu intelecto, eu estou me comunicando para o teu espírito, porque a palavra de Deus diz, nem olhos viram. Então primeira coisa, não tem nada para você ver aqui. Segunda coisa, nem ouvidos ouviram. Não é pelo ouvido que você vai receber a revelação. Todas as vezes que a Bíblia fala em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que as pessoas estão dizendo. Ouça o que? Então ele está falando de ouvidos naturais, ouvidos, e ele está falando quem tem ouvidos, porque nem todo mundo tem ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos, ouça, porque nem todos têm ouvido espiritual. Será que todos que estão aqui nessa manhã têm ouvido espiritual? Não sei. Como é que eu vou saber? Depois de liberar uma palavra espiritual. Se tiver gente que entendeu, é porque tem. E quando tem gente que não entende, ainda sai falando tanto de abobrinha, é porque não tem. Como eu não entendi, então eu tenho que ter uma base para me apegar. Então eu tenho que me apegar naquilo que eu acredito. Entendeu o que alguns fazem? Eu não entendi o que ele falou. Então peraí, olha aqui, ó, aquilo lá que ele falou, olha aqui, não é assim não. Será que você está compreendendo a mensagem? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou na mente, no coração de ninguém, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou pelo seu Espírito. Eu recebo a revelação pelo... O que eu li lá atrás? Deixa esse texto aí. O que eu li lá atrás?
que os seus segredos Ele dará a conhecer para aqueles que o temem. Que as coisas, em Deuteronômio diz, as coisas escondidas é de Deus e as reveladas a nós. E como que as coisas serão reveladas? Por intermédio do, todavia revelou a nós por intermédio do, então não é pela tua razão, pelo seu achismo, pelo que você pensa ser o certo, pela tua emoção, pela tua razão, é pelo Espírito. Qual é o fundamento que você tem utilizado na tua vida? O que você acha, o que você pensa, as tradições, a história familiar, a religião, ou aquilo que o Espírito te diz para fazer? Só para você ter uma ideia, eu não estou expondo, não estou falando o nome de ninguém. Um pastor veio numa reunião do CAF, que eu nunca tinha visto na minha vida, foi na reunião do mês de junho, e sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Um homem já adulto, um daqueles que estava ali, pega ele no colo, tira o sapato do pé dele, lava os pés dele, pega ele no colo. Lavei os pés dele na frente de todo mundo, e peguei ele no colo, e saí caminhando com ele no colo, e falando, teu pai está aqui, teu pai te ama, e beijando ele assim, ó, no rosto, e carregando, e ele chorando. O que ele confessou nesse último CAF? Eu tinha problema com meu pai, que até então não era resolvido, e isso travava o meu ministério. Ele tem um ministério de seminários, muito forte, e ele falou assim, e estava tudo travado para mim. Depois daquele dia que você pegou no colo, vocês lavaram meus pés, Deus me curou. Daqui até janeiro do ano que vem, eu tenho convite para ir para mais de 10 países, com tudo pago já para me pregar e fazer seminário. Aí eu te pergunto, em qual manual está escrito isso? Vai lá, pega o irmão no colo e sai carregando ele. Carregareis e não afadigareis. Aonde está escrito isso? Mas o Espírito Santo mandou eu fazer. Aonde estava escrito que Jesus tinha que cuspir no chão e fazer um lodo e passar no olho dos outros? Tantos lugares que aquele homem passou, até que ele chegou aqui, achou um louco, pegou ele no colo e saiu carregando ele. Você não viu ele testemunhando, chorando? Aí sabe o que Deus falou comigo? Na hora que ele falou isso lá ontem, Deus falou comigo, os irmãos dele estão aqui na mesa com ele tem uma família agora. Eu falei assim, Deus está falando comigo, para cada um tirar algo do que tem e dar de presente para ele. Aí eu falei, Deus, pensei comigo, que o espírito deles entenda agora, que não é para sair depois e comprar alguma coisa, é para ir lá agora. Só que eu não falei, vai lá agora, pega, não falei, irmãos, o Espírito Santo está me falando que nós temos que tirar algo que a gente tem e dar de presente para ele. Eles entenderam no espírito, estão aprendendo agora, pegaram no espírito. Um foi lá, arrancou um sapato que deu e deu para ele. O outro foi lá, arrancou a camisa que estava usando e deu para ele. O outro tirou o relógio, deu. O outro pegou o perfume, deu. Daqui a pouco ele estava todo cheio de presente, chorando. Nós falamos para ele, você tem família, você não está sozinho, nós vamos cuidar de você e ministrar na vida. O homem saiu de lá nas nuvens, ele falou assim, eu vou pregar nos países aí tudo, eu vou pregar com esse sapato, eu vou pregar com esse relógio, eu vou usar esse perfume, eu vou usar essa camisa, ele falou, porque eu vou levar minha família comigo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Não rejeite uma pregação porque você não entendeu, uma palavra profética porque ela veio como enigma. Se você não entendeu, o problema não está em quem falou, o problema está em quem não entendeu. Jesus pregou e ninguém entendia, porque Jesus queria que eles achassem ele no Espírito. E sabe o que Jesus fala? Ele fala assim, aqui em Marcos, versículo 13 e 14, olha o que ele diz. Então Jesus disse a eles, se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? Sabe qual é a parábola mais importante da Bíblia? Essa aqui que eu acabei de ler. Por que você está afirmando isso? Porque Jesus disse, se você não entender essa parábola, você não vai entender nenhuma. Se você não entender essa parábola, nenhuma outra você vai entender.
ela é a base, o fundamento para se entender toda a revelação. Eu estou pregando hoje aqui nessa manhã a parábola, que é a chave, que é o fundamento que destrava a revelação de todos os outros enigmas. E no que consiste essa parábola? Ele responde dizendo assim: o semeador semeia a palavra. Primeira coisa que ele está revelando, não é uma semente, é uma palavra. Quem hoje na terra então é o semeador? Todo crente. Nessa manhã, quem está sendo o semeador? Eu. O que eu estou fazendo? O que? A palavra. Tem gente que vai ser o que? Qual que foi o primeiro solo? Vamos ver. Algumas pessoas são como a semente à beira do, onde a palavra foi, e elas ouvem, mas Satanás vem e toma a palavra nelas, semeada. Por quê? O que significa alguém que está à beira do caminho? Uma pessoa indecisa, uma pessoa que não tem certeza ainda, convicção do Deus que serve, convicção das suas decisões. São muitos os que vivem assim. Nós não vamos ser assim. Amém? Qual é o segundo tipo de solo? Ocorre também que foi semeado em solo pedregoso. São as pessoas que ouvem, e ao ouvirem a palavra, logo, tem aquela pessoa que termina o culto, termina o culto, ela vem aqui na gente e diz: pelo amor de Deus, que palavra que é essa? Apóstolo do céu, tremendo, tarará. Aí eu falo assim: meu Deus do céu, que tremendo, aquela pessoa recebeu tal. No outro dia, aí um dos pastores me liga: apóstolo do céu, você não sabe o que aconteceu, o que foi? Fulano de tal está querendo bater na moeda, está largando de tudo, está chutando. Quem? Não, você falou errado. Quem? Fulano de tal. Mas ontem ele estava lá chorando, estava falando que estava impactado. Quem que é esse? Coração pedra, coração pesado. O que acontece? Recebe a palavra. Ali diz que a palavra germina o quê? Rápido, no próximo versículo diz: entretanto, visto que não tem raiz em si mesmo, são de pouca perseverança. Quando surgir alguma tribulação e perseguição por causa a palavra vai gerar o quê? Tribulação e perseguição. Fala alto. A palavra vai gerar o quê? Tribulação e perseguição. Por quê? Porque essa palavra vai promover você, vai mudar a tua história. As pessoas não vão querer, o inimigo não vai querer. Então as pessoas vão resistir. Vai ter gente na tua casa que vai falar: você foi lá naquela igreja? Pelo amor de Deus, o culto lá acaba que horas? Deixa eu te perguntar, se você tiver com câncer e entrar numa sala de cirurgia, 8 horas da manhã, sair 3 horas da tarde, mas sair curado, sem o câncer, alguém vai chegar para você e falar: que negócio que é esse? Uma cirurgia que dura 6 horas, que loucura que é essa? Vai falar isso para você? Eu estou removendo o câncer aqui. Eu estou removendo a mentira diante de você. Se você for fazer uma cirurgia, arrancar um tumor que está dentro de você, o teu marido vai falar assim: mas que médico mais demorado, eu estou aqui mais de 6 horas esperando, o que é isso, mulher? Ele vai falar isso para você? Vai falar: que bom que você está curado, que bom que você está livre desse mal. É isso que você tem que entender. Quanto tempo leva para arrancar aquilo que não é de Deus, que já está há muito tempo plantado aí dentro? Quanto tempo leva para a palavra entrar como lá dentro assim, chegar lá na raiz e arrancar? Pois o machado já está sendo colocado no galho, na raiz. Se poda o galho cresce de novo, começa a dar espinho de novo e machucar. Então quando tem espinheiro, você tem que pôr o machado na raiz. E a Bíblia diz: no lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Espinheiro fala de dor, de sofrimento, mas cipreste era a madeira utilizada para fazer as casas e para fazer os móveis do templo. Cipreste está falando que eu estou arrancando aquilo que
doía em você, aquilo que te feria, estou transformando em você numa habitação, uma casa onde eu vou morar e vou trazer alegria, trazer paz e consolo para você. Mas antes o espinheiro tem que ser arrancado. Não seja um terreno pedregoso, que pega a palavra, glória a Deus, é isso mesmo. Chega em casa, já está xingando, já está reclamando, murmurando, porque o almoço vai demorar. As tribulações, as perseguições roubam a palavra. O que rouba a palavra? O que Satanás usa para roubar a palavra? Tribulação e perseguição. O que eu uso contra a tribulação e perseguição? Perseverança. Eu estou naquela palavra lá. Eu não estou nem aí para nada. Vocês não sabem, ver a gente assim, acha que é uma mil maravilha. Estou lá preparado em casa de manhã, orando, sexta-feira, aleluia, glória a Deus, buscando a presença do Espírito. Minha esposa orando também. Daqui a pouco minha esposa entra onde eu estava e falou assim, ó, tua mãe ligou aqui, falou que teu pai caiu e o SAMU foi lá buscar ele, está indo para o hospital agora. Isso porque 3 horas da tarde eu tenho que ir para Varginha, para o CAF. Aí na hora eu respirei fundo, pensei, Deus sabe do CAF, sabe que os pastores estão com expectativa e sabe que o meu pai é importante para mim. Eu vou lá, vou ficar com meu pai, vou cuidar dele. Mas quem cuida do meu... Eu não sabia nem o que tinha acontecido, por alto, só sabia. Deus cuida do meu pai. Vocês não me veem abalado, não é porque eu não tenho luta, não. Vocês não me veem abalado porque eu persevero na palavra. Fui lá, meu pai estava zonzo, estava mal, cabeça roxa atrás, ele caiu assim para trás com a cabeça no concreto, assim, pá. Ficou desorientado, chamaram a ambulância para ele. Eu recebi ele lá no hospital na hora que os bombeiros chegaram. Fiquei com ele das 10h30 até quase 3 horas da tarde, sem comer, em pé, segurando a cabeça dele, sem comer. E orando e ministrando, e Deus foi colocando os médicos ali, e a gente conversando, foram muito bem atendidos, e Deus fez até um milagre, porque eles só estavam fazendo um curativo, tal, eu falei, doutor, tem que fazer uns exames, né? Aí chamaram uma médica mais de alto lá, escalão, fizeram todos os exames, isso não é normal, né? Tomografia, raio-x, eletrocardiograma, exame de sangue, só não fez de fezes, de urina, porque fez tudo no homem. Aí o pai falou assim, ô filho, que bom, né, que já está fazendo um check-up geral, né, você está falando com eles, eles estão cuidando de mim. Falei, pai, fica tranquilo. Aí eu conversando com a médica, então da onde que só? De Montes Claros. Falei, eu fui pastor em Montes Claros, que legal, conversando, vou fazer uns exames no teu pai aqui. Fez os exames tudo, chamou o cardiologista para olhar, ele chamou tudo. Falei, Deus cuida do meu pai. Aí a minha mãe falou, estou indo aí, filho, para ficar com teu pai, para você poder ir para o seu compromisso. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, Deus, eu estou indo, ele não teve alta ainda, mas os resultados não saíram, mas eu sei que não vai dar em nada, porque eu estou debaixo de uma palavra. Ver meu pai descer numa maca não quer dizer nada, para mim isso aqui não é nada. Para quem não lembra, a última vez que eu fui para a África, no dia que eu estava indo para a África, meu pai estava numa mesa de cirurgia para operar o coração. Quem faria isso? Meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Eu falei assim, se eu não for para a África, aí meu pai vai morrer, porque eu vou mostrar para Deus que o meu pai é mais importante para mim do que a Deus. Mas se eu honrar e reverenciar o meu Deus e ir, o meu pai nem cirurgia vai precisar fazer. Ele estava correndo o risco de fazer uma ponte safena. Passaram um cateterismo dele para poder preparar para a cirurgia. Quando passaram, o médico falou, só passou cateterismo, não tem nada não, pode ir embora para casa, que o senhor não vai fazer cirurgia não. Tem mais nada, pode ir embora. Isso em 2017, eu estava indo para a África. Eu ia ficar 10h30 dentro do avião, sem celular, e sem saber o que estava acontecendo. Mas eu sabia que independente do que eu soubesse o que estava acontecendo, Deus está no controle, porque eu estou debaixo de uma palavra. Meu coração não é um terreno pedregoso. E aí minha mãe, quando eu chego lá, manda mensagem em 2017. Sabe o que aconteceu, filho? O quê? Seu pai não precisou operar, não tem nada. Que bom, mãe. Deus é bom.
Se qualquer má notícia chega e destrutura você, aonde está a sua fé? Onde está o teu Deus? Que tipo de solo você está sendo? Mas aqui diz que uma semente encontrou uma boa terra. Uma terra que recebeu a palavra. Uma terra que não rejeitou a palavra. Eles ouvem a palavra, acolhem e oferecem uma farta colheita. Eles ouvem espiritualmente, não ouvir com ouvido crítico e intelectual. Ouvem, recebem. E em troca, oferecem uma farta. Há quanto tempo você está servindo a Jesus? Há quanto tempo você está na igreja escutando pregação? E deixa eu te perguntar, qual é a colheita que você tem oferecido para Deus dessas palavras que você recebeu? Você tem que entender que as coisas não funcionam do jeito que você pensa. Eu vou na igreja, sento, escuto a pregação, acabou, vou embora. Quando eu recebo a palavra, em troca eu tenho que oferecer uma colheita. Que colheita? Está falando de coisa financeira, dinheiro? Não. A sua vida, ela tem que dar uma resposta para a palavra. Você tem que viver de acordo com a palavra agora que você ouviu e recebeu. Você recebeu a palavra, eu tenho que dar uma colheita para essa palavra. O que a Bíblia diz? Assim como a chuva desce, na Isaías fala, e a neve, e preparam a terra para aquele que semeia e para aquele que come, e não voltam para o céu sem antes cumprir esse propósito, assim também será toda palavra que sair da boca de Deus. Não voltará para ele vazia, mas cumprirá o desígnio para qual ele enviou. Deus, ele libera palavras sobre nós para que elas se cumpram. Irmãos, se eu parasse de pregar hoje, só o que eu preguei nesses 7 anos é suficiente para levar vocês até a volta de Jesus. O problema não é que falta pregação, o problema é que falta gente que dá resposta para a pregação. O problema é que está faltando gente que é um solo bom. Você tem que decidir hoje que solo que você quer ser. Você quer ser um espinho que está preocupado com tantas coisas da vida que rouba a palavra? Você está sendo um solo de pedras que germina rápido, mas o sol vai lá e já queima também, já mata rápido, porque você está recebendo a palavra rápido, mas perdendo ela muito rápido também por conta das dificuldades? Você é uma pessoa que está à beira do caminho, indecisa? Eu vou ser uma pessoa que decide, essa palavra é para mim. Eu vou fazer essa palavra se cumprir. A palavra é uma flecha, eu vou ser o alvo. Pinta o alvo, irmão. Faz a flecha te atingir. Faz a palavra te alcançar. Nós estávamos em Portugal e a irmã Débora estava na UTI. Trombose cerebral. Abriam a cabeça dela e arrancaram a parte óssea do lado direito, porque o cérebro estava inchado. Um tipo de perspectiva de sair daquele quadro. Nós entramos, eu e minha esposa oramos com a mãe da Débora. Nós começamos a sentir a presença de Deus e chorar. Ficamos até arrepiados. Aí nós falamos, Deus está aqui, vamos liberar a palavra. O corpo dela machucado lá naquela UTI, ligado nos aparelhos. E eu cheguei bem no ouvido dela, falei, filha, escuta essa palavra. 1 ano atrás eu tive aqui, e eu preguei lá na igreja, e eu lembro que eu orei para você e falei que você seria usada por Deus para orar por muitos doentes, eles seriam curados. Você não está nessa leito aí por acaso, Deus vai te levantar e vai te usar. Em nome de Jesus, seja curada, receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Ela em coma, ela fez isso aqui, ó, Gilberto. Ela em coma, deitada, ela estava deitada assim, e o lado direito para cima. Ela levantou o braço assim, e ficou com o braço para cima. Aí eu falei, ela pegou a palavra. Ela pegou no espírito dela. No outro dia, ligaram do hospital. A Débora voltou do coma e estava respirando sem os aparelhos.
10 dias depois, a Débora já estava em casa. Semana passada foi o culto de ação de graça dela. Ela cantou na igreja e glorificou a Deus pela vida, porque ela se apegou a uma palavra. E ela falou assim: pastor, eu lembrei daquela palavra de um ano atrás que o senhor falou que Deus ia me usar. Aí eu pensei, eu não vou morrer coisa nenhuma, porque Deus vai me levantar dessa cama, eu vou ser usada para curar muita gente. Essa palavra que vai governar minha vida, não é a minha condição. A Débora não foi curada porque eu sou alguma coisa. A Débora foi curada porque ela foi um bom terreno. A cura está aí, a transformação da tua vida está aí. Basta você decidir ser um terreno bom, porque a palavra é boa, a semente é boa. Ele semeou a mesma semente, igual. E é tão complicado isso, irmãos, não é tão simples, que além de 4 terrenos, só um germinar, o que germinou, não germina todos iguais. Tem terreno bom que germina 30 só. Tem outro terreno que germina só 60% da palavra. Mas tem um terreno que germina 100% dela. Além de você decidir ser um terreno bom, você tem que se esforçar para germinar a altura e não perder nada. Então, um dia eu estava assim, uns anos atrás, falei: Senhor, eu prego, parece que as pessoas não mudam de vida. Aí sabe o que ele falou para mim? A tua responsabilidade não é mudar a vida de ninguém. A tua responsabilidade é ser um semeador. Continue semeando a semente. Irmãos, eu estou semeando a semente aqui. Honre ao Senhor, e Ele fará você conhecer os segredos do coração dele. Respeite ao Senhor, e o Senhor vai mudar a tua história. Feche os teus olhos e coloque de pé. Nós vamos orar, a presença do Senhor está aqui. Você entendeu a palavra no teu espírito? Cabe a você decidir. Cabe a você decidir, querido. O que você vai fazer? O que você decide? Qual terreno você quer ser? Que tipo de solo você quer ser? Diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Muda a minha história, Senhor, muda a minha vida. Talvez você está enfrentando um problema no teu casamento, que ninguém sabe. Você está enfrentando uma dificuldade muito difícil. Deus te ama, Deus quer mudar a tua vida. Jesus amava tanto aquele povo que ele falou: eu vou pregar em enigmas, para que eles não recebam a palavra do modo errado, e não deu o efeito correto, e eles fiquem frustrados. Eu vou dificultar, eu vou começar a pregar em segredo, para só quem está no reino pegar. Entenda essa parábola, ela é a mais importante, igreja. Se você entender essa parábola, você vai entender tudo. No que consiste essa parábola? A palavra de Deus vem para mudar a tua vida, mas só pode mudar a tua vida se você aceitar ser um terreno bom. Se você aceitar, abre mão da tua religiosidade agora. Abre mão do que você acha que é certo agora. O que você acha que é certo não interessa para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Tem um familiar meu, as pessoas são tão orgulhosas, que ele estava viajando um dia comigo, isso uns anos atrás, eu senti te contar isso aqui. E eu ensinava a Bíblia para ele. Um familiar, um parente. E ele estava desviado, estava começando a vir para a igreja. Não para essa igreja, para a igreja da cidade que ele morava. E um dia no carro ele pegou e falou para mim: ó, eu tive um entendimento da Bíblia, assim, ó, tarará. Resumindo, ele falou que uma coisa que não é bíblica. Ele falou: o que você acha disso? Eu falei: não é bíblico, não é certo. Aí eu expliquei para ele: assim, assim, assim. Aí sabe o que ele falou para mim? Mas eu acho que é certo.
Mas não é. Ele falou, mas eu acho que é. E se não tiver certo, então, quando eu estiver diante de Deus, só Ele vai poder falar para mim que não está certo. Ninguém pode falar nada para mim. Ninguém está à altura para me falar o que está certo e está errado. Eu falei, então tá bom. E ele deixou de andar comigo e falar comigo só por causa disso. E depois, sabe o que ele falou? Um dia, eu fiquei com tanta raiva de você me corrigir aquele dia, que eu tive vontade dentro do carro de te dar um soco. Porque eu estava ensinando a palavra para ele, não deixei ele enganado. Um parente. Olha a arrogância e o orgulho dele. Eu posso estar errado, mas eu vou continuar pensando assim, não vou ouvir ninguém. O único que pode falar para mim que se eu estou certo ou errado é Deus. Quando eu estiver diante de Deus, vai falar para mim se eu estava errado. Ele falou isso. Só que a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina? A Bíblia fala que aquele homem que estava no lugar de tormento, ele falou assim, deixa eu voltar, e deixa eu falar para os meus familiares que esse lugar existe. O Senhor falou para ele, não, lá na terra eu já tenho Moisés e os meus profetas. Se eles não ouvirem a eles, tão pouco ouvirá alguém que voltou dos mortos. O que Deus está querendo falar para mim e para você? Que Ele vai usar quem para falar da palavra para você? Então deixa o teu orgulho de lado. Você tem que se submeter e obedecer. Você tem que ouvir alguém, mesmo que você não concorde, e falar, não, eu tenho que dar o braço a torcer, que eu estou errado, eu tenho que reconhecer que a minha religião, o meu ponto de vista está errado, eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Eu estou tendo uma oportunidade hoje, e eu quero me apegar nessa oportunidade. Eu quero ser um bom terreno, eu quero que a minha vida seja transformada. Então, diante desse testemunho que eu te dei, ore agora, se quebrante, fala para o Senhor. Você vai orar, você vai fechar os seus olhos e orar por você agora. Decida que tipo de terreno você quer ser. Decida. Essa é a parábola mais importante. Esse é o enigma mais importante da Bíblia. Se você entender esse enigma, você vai entender todos os outros. Que a palavra é uma semente, e que aquele que despreza a palavra não germina. Por isso que muitas vidas são jardins. Deus está mandando dizer isso agora. Muitas vidas são jardins sem flor. São muitos canteiros sem nenhuma grama verde, sem nenhuma flor. Você tem que chorar e se arrepender pelo teu pecado, de ter sido um solo pedregoso, um solo de coração duro, um solo que germina a palavra e daqui a pouco já tem uma atitude diferente da palavra. Você tem que chorar e falar, Senhor, eu me arrependo de ser alguém à beira do caminho, alguém indeciso, alguém que não toma uma decisão. Você tem que chorar e arrepender de, Senhor, eu me arrependo de ter sido um solo espinhoso, um solo que só preocupa com as coisas dessa vida, um solo que só preocupa consigo mesmo. Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração. Senhor, transforma a minha vida. Clama a Ele. A palavra de Deus diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Clame ao Senhor e diga, Senhor, me perdoa. Senhor, eu te peço perdão, transforma a minha vida. Eu quero ser um bom solo, eu quero ser um bom terreno, eu quero oferecer uma colheita justa da palavra. Ore, mas escute. Olha o que Jesus disse: este é o bom terreno, aquele que ouve e recebe a palavra e oferece uma boa colheita. Uau! Deus não só espera que ouçamos a sua palavra, que recebamos a palavra. Deus espera que nós possamos dar um retorno, uma colheita, possamos santificar o nome dele na terra, possamos viver de uma vida digna, em que as pessoas olham e falam, olha lá, a palavra de Deus se cumpriu na vida dela, olha lá, a palavra de Deus se cumpriu na vida dele, olha lá, Deus mudou a vida dele, Deus mudou a vida dela, olha o que Deus está fazendo na vida deles. Você não vai ser mais um jardim seco, você não será mais um canteiro sem planta, você não será mais um canteiro de jardim sem flores.
Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Que Deus está transformando teu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Que se abram os ouvidos espirituais agora. Que se abra o entendimento espiritual da igreja agora. Que se abra a compreensão espiritual da igreja agora, imediatamente. E que vidas sejam completamente transformadas, impactadas pelo poder dessa mensagem. E as pessoas nunca mais sejam as mesmas. Ori alabaxê, iri calamaxê. Oh Espírito Santo, oh, te adoramos, Senhor. Te rendemos, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor. Oh Espírito Santo, transforma as vidas, Senhor. Transforma os corações, Senhor. Que essa mensagem gere transformação de vida. Nós não buscamos multidões. Nós não buscamos uma multidão que não te conhece. Nós buscamos discípulos, filhos de Deus. O nome que controla o mar, o nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. O nome desde o início. Vamos declarar bem forte. O nome sobre todo nome, um nome para adorar, o nome que sustenta a terra, o nome que controla o mar, o nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. O menino nos nasceu e o filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O nome, bem forte, declare. O nome sobre todo nome. Diga, igreja. O nome para adorar. Adore a Ele. O nome que sustenta a terra, o nome que controla o mar, o nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O menino nos nasceu,
um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Com as palmas. Aleluia! Um menino nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. A bateria, as palmas e as vozes. O menino nos nasceu. Jesus, todos os instrumentos. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é, bem forte, igreja, declare seu nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia! Um menino nos nasceu. Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu. Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Sua vida está sendo transformada pela palavra. O Espírito de Deus está transformando. Ele está falando nos teus ouvidos espirituais. E você vai oferecer uma colheita para Deus, uma colheita de salvação. A sua família vai ser salva pelo seu testemunho. Vidas serão transformadas através da sua vida. Pessoas serão libertas do vício. Eu profetizo em nome de Jesus. Pessoas serão curadas através da sua vida. Você vai ouvir pessoas e liberar palavras de perdão, de cura. Você vai tocar nos enfermos, eles serão curados em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia, aplauda o Senhor, glória a Deus.